pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa roupinha pet em crochê. É uma roupinha super bacana, que é fácil de ser confeccionada e essa aula também é uma aula bem especial, onde eu vou detalhar para vocês tamanhos, trocas de fios e também a aula em si. Porque é uma roupa fácil, só que para pet a gente tem que ter algumas diquinhas especiais, como eu já fiz várias, então eu resolvi agrupar todas essas dicas em uma única aula. Eu deixo para vocês aí embaixo no vídeo a tabela de tamanhos de acordo com o peso do seu cachorrinho. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva e assim você receberá aulas gratuitamente toda semana. Aproveite, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe aquele like todo especial aí embaixo no vídeo para ajudar o trabalho da professora. Se você gostar da aula, deixe o seu comentário para eu saber a sua opinião. Eu também vou te convidar para me seguir no Instagram, @crochê-da-professora, eu deixo para vocês aí no vídeo, para que vocês recebam também novidades que eu posto diariamente. Tudo que eu compartilho aqui no YouTube, eu acabo também levando tudo isso para o Instagram, fora as postagens do meu dia a dia como um todo. Bem, pessoal, agora sim, vamos conferir a lista de materiais e depois, na sequência, dar início à aula de hoje. Para fazer a roupinha, eu usei o fio Magic Pool da Círculo. Esse novelo, ele vem com 200 gramas e o tex do fio 653. Eu usei a agulha número 3,5, porque meu ponto é um ponto bem soltinho. Aqui na indicação do rótulo, a gente tem 4 a 6. Como a gente quer que a roupinha fique uma roupinha bem firmezinha pro cachorrinho, fica mais fácil pra gente vestir e ela não expandir os pontos, então eu sugiro para vocês, se você tem o ponto mais soltinho, número 3,5, se o seu ponto é mais apertado, use a agulha número 4. A seguir, eu vou passar para vocês também o peso da roupinha, as medidas e as sugestões de como vocês podem fazer a troca do fio de acordo com o tex do fio, porque muitas vezes a gente tem fio em casa, eu mesma fiz umas roupinhas bem coloridas para os meus cachorrinhos, roupinhas que eu usei as sobras de fios que eu tinha em casa. Então, é bem interessante, porque se você tem sobrinhas de fio, mesmo que sejam fios diferentes, o tex do que eu estou usando aqui, você consegue usar para fazer a roupinha de acordo com a medida. Então, agora eu vou passar essa parte também para vocês, medidas e sugestões de fios. Mas antes disso, eu gostaria de indicar para vocês a loja Mega Armarinho. A loja Mega Armarinho é uma loja bem completa, tem toda a coleção do Magic Pool, agulhas, acessórios, tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, e é uma loja muito confiável que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Então, eu vou deixar o site do Mega Armarinho aqui em cima no vídeo, depois dê uma passadinha para que você possa conhecer a loja e conferir todas as novidades. Bem, agora vamos para as medidas. Essa roupinha que eu fiz na aula é uma roupinha tamanho M, para cachorro de 8 a 11 até 12 quilos. Esse tamanho que eu fiz, ele está embaixo na descrição do vídeo, na tabela de tamanhos, com as outras medidas e tamanhos correspondentes de acordo com o peso. Eu vou passar as medidas em centímetros, porque, como eu disse para vocês, muitas vezes a gente aproveita as sobrinhas de fio que tem em casa, então isso é muito legal, porque a gente pode deixar aí os nossos bichinhos bem estilosos, bem bonitinhos e também bem quentinhos. Esse fio, ele já é um fio
que ele vem com diferentes cores, mas, por exemplo, aqui eu poderia ter usado um pouquinho de cinza mais escuro, cinza mais claro, um pouquinho de vermelho, ou misturando outras cores também. Então, vamos lá, comprimento aqui da minha roupinha. Como eu fiz com gola alta, contando desde a gola até o final da roupinha, 41 centímetros. Se eu fosse fazer ela com gola menorzinha, aí uns 35 até 37 centímetros para fazer a gola menor. Às vezes eu não quero e também não fica legal no meu cachorrinho uma gola como essa. A minha gola aqui, ó, ela mediu 9 centímetros só a gola. Aqui de largura, na parte da gola, eu tenho aqui 18 centímetros, ó, sem esticar aqui, porque ela ainda tem, claro, uma abertura, mas só colocando o fio em cima, 18 centímetros, 17,5. Aqui na parte da barriguinha, eu tenho 27 centímetros. Então, o dobro, né, para dar a circunferência total aqui, 54 centímetros de circunferência. Aqui na parte entre patas, eu tenho 8 centímetros. E até a abertura, aqui no caso do macho, a fêmea você pode continuar retinha, eu tenho 21 centímetros. Agora, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer essa roupinha usando as outras lãs que eu vou mostrar como substituição, ou de repente o fio que você já tem em casa, de acordo mesmo com essas medidas em centímetros. E você também pode fazer o mesmo nos outros tamanhos. Bem, aqui eu vou passar para vocês que não tem sobrinha de fio ou que de repente querem trabalhar com cor única ou tem esses fios em casa, né, 2 novelinhos e não usaram ainda para fazer a roupinha. Por que 2 novelinhos? Esse daqui que eu usei é o novelo já com 200 gramas, então sobrou ainda uma boa quantidade. A minha roupinha no M, ela pesou 160 gramas. Lembrando que você tem a informação dos outros tamanhos aí embaixo na descrição do vídeo. Os fios que eu mais uso para roupinha são Lanceda, Amiga e principalmente o Molê, porque é um fio super bacana, né? Todos eles aqui para roupinha bem legal mesmo, são fios sem textura, então fios que você consegue trabalhar super bem e ficam bem quentinhos. Eu falei em especial do Molê porque ele tem um preço super bacana e um rendimento super legal, apesar que o Amiga e o Lanceda também. Ou, de repente, reaproveitar um pouquinho de cada um que você tem aí em casa. Eles aqui têm tags diferentes, mas eu vou fazer uma amostrinha para vocês, começando com o fio Molê, comparando com o fio Magic Pool, que tem o Tex 653, o Molê já tem um Tex 500, o Lanceda 599, o Amigo um pouco mais grossinho, Tex 750, mas você consegue adaptar de acordo com as medidas que eu deixei para vocês. Então, agora eu vou começar essa amostrinha em Molê, só para vocês verem a diferença que dá de um Tex para o outro, com a agulha correspondente para cada fio. E, lembrando, a roupinha pesou aqui, usando o Magic Pool, 160 gramas no tamanho M. Bem, aqui já medimos a largura da gola da roupinha. E agora eu comecei essa outra amostrinha, só que usando o fio Molê, de acordo com a medida e não de acordo com os pontos. Aqui nessa roupinha eu fiz 48 correntinhas. Isso
ficando com 34 de circunferência, ou seja, 17 centímetros, conforme eu passei a medida para vocês, 34 na circunferência. Aqui, nessa mesma medida, ficando com os 34, só que trabalhando com o fio molê, eu fiz 60 correntinhas. Então, o que eu tenho que fazer? Sempre me guiar pela medida se eu for trocar o fio. Já que no caso, como eu mostrei para vocês, o fio molê é um pouco mais fino do que o Magic Pull. Então, é só seguir dessa forma. Aqui eu seguiria com 60. Quando eu chego aqui na divisão das patinhas, o que eu faço? Também meço 8 centímetros ali de divisão das patinhas. Ah, quantos pontos eu consegui no fio molê, já que ele é mais fino? Coloco ali. Aqui ele está mais estreito, porque ainda está lá na largura da golinha, né, da parte do pescocinho. Depois, com a carreira dos aumentos, ele já nivela aqui, porque eu já coloquei mais correntinhas no início. E com isso, você vai fazendo, medindo a sua roupinha, tanto se guiando pela tabela de tamanhos que eu deixei aí embaixo para vocês, de acordo com o peso do seu animalzinho, e também com as medidas que eu passei para vocês, caso vocês queiram trocar o fio, ou se vocês vão usar o Magic Pull, ou de repente um fio com um tex quase semelhante, como é a lanceda, para que vocês possam se guiar para que fique mais ou menos o mesmo tamanho aqui da minha, que esse é o tamanho M. Bem, pessoal, então agora é só pegar o fio e a agulha e a gente começar a crochetar a roupinha do nosso pet. Inicio a roupinha fazendo um cordão com 48 correntinhas. Passo a agulha na primeira correntinha que fizemos, fazendo a união da primeira com a última. Uma dica, aqui é bom que você trabalhe as correntinhas com uma agulha um pouco mais grossa. Eu, por exemplo, trabalhei aqui com a agulha 4 e vou trabalhar a base com a 3,5. Se o seu ponto é um ponto apertado, você pode trabalhar com a 4,5, 5. O importante é que as correntinhas fiquem bem elásticas, para que essa parte fique assim bem confortável para o cachorrinho. Depois que eu trabalhei a parte aqui de fechamento, eu subo 3 correntinhas que eu já conto como um ponto e trabalho um ponto alto para cada ponto de base até dar a volta em toda a carreira, ficando no total com 48 pontos, já contando essas 3 correntinhas como primeiro ponto. Cheguei ao final da carreira, aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, contando 1, 2, 3 correntinhas. Fechei, eu já posso começar a trabalhar o ponto barra. Eu vou fazer o barra um por um, então, como eu ainda não tenho ponto alto, eu só tenho a laçada do fechamento, eu venho, passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada passando por trás e trago aqui pra frente. Depois disso, eu fecho essas 2 laçadas e faço 2 correntinhas. Esse já é meu primeiro ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho. Próximo, laçada na agulha e eu faço o ponto em relevo atrás. Venho com a agulha lá por trás, cruzo pela frente, busco a laçada e faço o meu ponto alto em relevo na parte de trás. O próximo eu faço à frente, então, laçada na agulha, passo a agulha por trás, busco a laçada, trazendo ela pra frente, eu faço o meu ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho.
o próximo atrás, próximo à frente. E dessa forma eu sigo por toda a carreira. Um relevo atrás, um relevo à frente. Finalizando essa carreira, eu ainda vou prosseguir com o ponto barra. Faremos aqui 10 carreiras. É opcional esse tamanho, claro, se você quer uma gola para roupinha maior ou uma gola mais estreitinha, você que vai escolher as carreiras. Aqui no meu caso, eu queria uma gola bem compridinha, então eu fiz 10 carreiras, já contando, claro, essa carreira de base, mais 9. Eu vou dar a volta em toda a carreira e volto para mostrar para vocês como faremos as seguintes. Finalizei a carreira fechando com um ponto baixíssimo. Agora eu sigo nas próximas carreiras, seguindo os pontos que eu tenho na base. Então, para iniciar, eu faço um ponto em relevo à frente. Como eu ainda não tenho a base do ponto, eu busco uma laçada, passo por trás, fecho as duas e faço 2 correntinhas, igual fizemos na carreira anterior. O próximo é relevo atrás, olho na base, o próximo é relevo à frente, sempre seguindo os pontos que eu já tenho na base. Onde eu tenho relevo atrás, eu faço atrás, onde eu tenho relevo à frente, eu faço relevo à frente. E como eu disse para vocês, eu farei aqui na minha, né, 10 carreiras no total, já contando a carreira de base em pontos altos, essa é a segunda, estou iniciando a terceira e trabalho até completar 10 carreiras. Depois que eu completar as 10, eu volto para fazer a carreira dos aumentos e descer a parte do corpinho. Finalizei as 10 carreiras da gola. Olha que fofura, gente. A gola é alta aqui na roupinha. Então, essa parte aqui vai na parte do pescocinho e aqui vamos trabalhar a base da roupinha. Depois que eu terminei essas 10 carreiras, lembrando que aqui também é opcional. Como esse meu cachorrinho, ele tem o pescoço mais longo, então eu resolvi fazer a de gola alta. Mas você pode fazer 8, 6 carreiras, aí você escolhe. Dessa parte em diante, eu vou fazer as carreiras retas. Eu subo 3 correntinhas e aqui eu tenho o quê? Tenho um ponto em relevo na frente, um atrás. Um relevo à frente, um relevo atrás. Eu vou trabalhar em um relevo à frente, 2 pontos altos, porque se eu trabalho esses 2 pontos altos, eu já vou aumentar um pouquinho para fazer o corpo da roupinha. O ponto que está atrás, eu sempre vou fazer só um ponto. No próximo que está à frente, eu faço um ponto alto. No que está atrás, eu sempre faço só um ponto. Então, eu tenho 2 pontos no que está à frente, depois, ponto alto, ponto alto, ponto alto, 3 pontos altos. O quarto ponto, que já seria o próximo em relevo na frente, eu faço 2 juntos. Com isso, eu pulo um relevo que está na frente, no próximo que está à frente, eu faço o aumento. Então, 1, 2, 3 pontos altos. No que seria o quarto ponto, relevo à frente, eu faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, ou seja, o aumento. Então, dessa forma, em volta de toda a carreira, trabalho 2 pontos juntos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 juntos, 1, 2, 3 pontos altos, e o aumento que sempre cai no relevo que está à frente. Vou circular toda a carreira e depois volto dizendo quantas carreiras faremos até chegar na hora da divisão para a abertura das patas.
cheguei no finalzinho da carreira, agora eu conto 1, 2, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Depois disso, eu trabalho as carreiras retas, subo 3 correntinhas e faço um ponto alto para cada ponto de base, até dar toda a volta. Chegando no finalzinho da carreira, eu faço o último ponto, conto 1, 2, 3, fecho com baixíssimo e inicio mais uma carreira em ponto alto. Faremos 6 carreiras no total. Eu fiz uma, essa é a segunda, trabalho até completar as 6 carreiras. Cheguei no finalzinho aqui das 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já iniciei a 7ª. Essa é a carreira de divisão da abertura das patas. Eu trabalhei aqui as 3 correntinhas e continuei trabalhando até completar 12 pontos. As correntinhas eu já contei como um ponto. Agora, eu venho, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Aqui, tanto de um lado quanto do outro, teremos essa parte das correntinhas, que fica como abertura para passagem, tanto de um lado quanto do outro, das patas. Fiz as 12 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto, eu faço um ponto alto. Então, aqui, abertura da primeira pata. Agora, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto até dar toda a volta. Essa é a parte de cima do corpinho, na parte das costas, e a patinha que fica aqui na parte de baixo e a barriguinha. Então, venho trabalhando um ponto alto para cada, até completar aqui a carreira, restando os 10 últimos pontos, onde faremos a segunda abertura. Trabalhei toda a volta, chegando aqui no final, restando os 10 últimos pontos, fiz 12 correntinhas, conto 1, 2, 3, e faço a união com ponto baixíssimo. Agora, eu já tenho a abertura dos 2 lados. Já posso trabalhar as carreiras retas, as carreiras da parte da barriguinha. Eu vou trabalhar aqui até completar 8 carreiras, então, fazendo ponto alto sobre ponto alto, e quando eu chego no espaço de correntinhas, eu faço um ponto para cada correntinha de base, então, teremos 12 pontos no total. Se o seu cachorrinho for mais gordinho, você pode trabalhar aqui 14 correntinhas de um lado, 14 do outro, para ter essa parte da barriguinha mais soltinha, em ambos os tamanhos, conforme a tabela que eu deixei aí para vocês. Então, olha só, aqui eu já fiz ponto alto sobre ponto alto, e aqui eu trabalho um ponto para cada correntinha. E depois, eu sigo toda a parte lá da carreira, até chegar aqui nas correntinhas novamente, um ponto para cada correntinha. E depois, eu sigo carreiras circulares, ponto alto sobre ponto alto, até completar essas 8 carreiras. Por que 8 carreiras? Se a roupa for para cachorra, para fêmea, você pode até trabalhar aí 10, 12 carreiras ou até um pouquinho mais, se a cachorrinha tiver o corpo mais comprido. Como essa daqui é uma roupinha para macho, é para o meu cachorrinho, eu mostrei para vocês já, então eu tenho que ter uma abertura
abertura na parte da barriguinha, para depois seguir com as carreiras só na parte de cima da roupinha. Porque o cachorro, se a gente fizer muito comprida, a hora que ele fizer xixi, vai molhar a roupinha. Já a fêmea não, a gente pode trabalhar ela mais compridinha na barriguinha. Então, eu trabalho as 8 carreiras e depois eu volto para darmos continuidade. Aqui eu já cheguei ao final das 8 carreiras do corpinho. Como eu disse para vocês, até aqui, a gola, a parte do pescocinho, essa parte aqui logo abaixo do pescoço, depois a abertura das patas, para passar as 2 patinhas da frente, e aqui a parte da barriguinha. Se for uma fêmea, eu posso descer aqui um pouquinho mais. Como o meu cachorrinho, que eu estou fazendo essa roupinha, é o Theo, ele é macho, então eu tenho que me preocupar com essa abertura na barriguinha. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Contando depois os pontos laterais, que são os pontos que eu marquei ali, o ponto de número 1 e o ponto de número 12, ó, seguindo na mesma direção. Deixa eu puxar aqui para vocês verem melhor. Então, aqui eu tenho os 12 pontos e lá na parte de cima também. Então, eu sigo aqui na mesma direção do primeiro ponto dos 12 e coloco o marcador lá em cima. E no ponto de número 12 também. Então, ficam 10 pontos aqui nessa parte central. Eu já posso voltar daqui mesmo trabalhando, porque agora vamos trabalhar carreiras de vai e vem, sempre diminuindo aqui nessa parte central, onde fica a barriguinha, para que a gente possa aumentar, expandir essa abertura de ambos os lados. Aqui, então, eu tenho os 10 pontos centrais e daqui mesmo eu já viro o meu trabalho, ó, como se eu estivesse com um avesso de frente para mim. Eu já posso tirar o marcador, que eu tirei só para fazer a marcação centralizada ali dos pontos, e eu faço o seguinte: eu sempre passo agora a agulha já no próximo ponto, para que já tenhamos a primeira diminuição. Então, passo a agulha no ponto, fiquei com essas 2 laçadas e fecho. Faço 2 correntinhas e já venho pro próximo ponto. E agora eu trabalho até chegar lá do outro lado, ou seja, eu vou percorrer aqui, ó, como se eu estivesse no avesso mesmo, até restar um ponto antes do marcador. Então, venho fazendo um ponto para cada, toda a volta, e quando eu chegar lá no final, eu volto para fazer a diminuição também do outro lado, ou seja, lá no finalzinho da carreira eu faço diminuição, sempre no começo e final da carreira. Chegando lá, eu volto para terminar essa carreira e já iniciar a próxima, para que não fiquem dúvidas nessa parte das diminuições. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, resta só o último ponto antes de chegar no marcador. O que eu faço, então? Eu venho aqui. Esse penúltimo eu não termino, e aqui eu tenho o último ponto. Então, eu deixo o penúltimo aqui na agulha, ó, faço só a metade do ponto, vou fazer novamente. Faço a metade do ponto, deixo ali na agulha. Venho lá no ponto seguinte, faço a metade do ponto e deixo na agulha. Agora sim, eu fecho essas 3 laçadinhas de uma única vez, 2 do ponto e uma que eu já tinha na agulha do ponto anterior. Agora, eu viro novamente o meu trabalho, já estamos mais uma vez no lado direito do trabalho. Eu sempre inicio a carreira, eu tenho aqui o primeiro ponto, eu venho já no segundo ponto,
Passo a agulha, busco a laçada e fecho essas duas laçadinhas. Então, já fiz a diminuição aqui no início. Faço mais duas correntes, fiquei com a altura do ponto alto, e agora eu trabalho um ponto para cada ponto de base, até restarem os dois últimos pontos. O último ponto é o que a gente faz a diminuição, fechando juntos o penúltimo e o último ponto. Então, eu vou circular novamente toda a carreira, volto fazendo a diminuição final e iniciando a próxima, para que não fiquem dúvidas. Já dei a volta, restando os dois últimos pontos, eu venho, faço a metade do penúltimo, venho no último, faço a metade do último, então, metade do ponto, eu não termino, deixo na agulha e fecho os dois de uma única vez. Depois disso, eu já viro o meu trabalho. Sempre inicio a carreira passando a agulha no ponto seguinte, buscando a laçada, fechando as duas e duas correntinhas. E agora, sigo um ponto alto para cada ponto de base. Chegando lá no final, eu faço novamente a diminuição. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha só, como vai aumentando esse espaçamento. Então, aqui eu já... Deixa eu só dobrar aqui para ficar mais fácil para vocês verem, sem o início dessa carreira. Então, olha lá, aqui já bem menor, e aqui só com duas carreiras, ele já ficou com uma abertura bem maior, ó. E cada carreira que eu faço, ele vai aumentando essa abertura. Essa parte aqui de cima, que são as carreiras agora de vai e vem, ela continua crescendo aqui na parte de trás. Essa parte também é opcional, tem cachorro que tem o corpo mais comprido, outros o corpo mais curto. Então, você pode trabalhar aqui quantas carreiras você queira, sempre diminuindo um ponto de um lado, um ponto do outro, começo e final da carreira. Por quê? Aqui, no final, eu vou fazer um acabamento que vai dar certo com qualquer quantidade de carreiras. Eu vou fazer as minhas aqui, volto mostrando para vocês quantas carreiras eu fiz e já fica como sugestão, né? Para que você possa se basear para fazer mais, menos ou a mesma quantidade que eu fiz. Continuei trabalhando até completar 9 carreiras, sempre diminuindo um ponto no início e um no final da carreira, em carreiras de vai e vem. Então, olha só, essa parte aqui que fica na barriguinha, ela quase some e só fica a parte que vai na parte de cima, a parte das costas mesmo. Depois que eu completei as 9 carreiras, lembrando que aqui você pode trabalhar quantas carreiras você queira, como eu disse. Se o cachorrinho é seu ou você tem como medir, é fácil, porque a gente vai experimentando. Dessa forma, eu fiz aqui no meu. Fiz as 9 carreiras, se fosse menininha, a fêmea, eu poderia fazer retinha, sem precisar da abertura. Se você quiser, pode continuar diminuindo, ela fica ainda mais arredondadinha. Eu medi e achei que essa quantidade já está legal para o meu. Então, eu venho agora, para fazer o acabamento, eu vou fazer de forma bem simples. Eu venho no próximo ponto, busco a laçada e fecho, então, um ponto baixo. E eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar lá no último pontinho. Aqui, quando eu chegar no último ponto, eu volto para mostrar para vocês como eu faço aqui a lateral. É justamente aqui que eu quero fazer o acabamento para que ela fique bem nivelada e fique com um acabamento bonito. Então, nós vamos trabalhar aqui 2 carreiras em ponto baixo.
para depois trabalhar a manguinha. Cheguei aqui no último pontinho, onde eu desço a lateral. Aqui, eu faço um ponto, passando aqui, ó, pelo pontinho da carreira. E um ponto onde eu fechei a carreira, ou seja, de uma carreira para outra. Então, seria 2 pontos por carreira. Como eu tenho 9 carreiras no total, faremos aqui na lateral, descendo essa parte, 18 pontos. Então, aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês a diferença com um ponto baixo, olha como fica super niveladinho, e sem o ponto baixo, que ele já não fica assim tão certinho. Então, só isso, gente, eu desço até aqui, dá o total de 18 pontos, 2 por carreira, continuando trabalhando em ponto baixo. Aqui nessa parte onde eu tenho os pontos altos, eu faço um ponto alto para cada, temos 10 pontos, e aqui, novamente, 2 pontos por carreira. Então, se você tem uma quantidade diferente de carreiras aqui do meu, é só trabalhar 2 pontos baixos lateralmente em cada uma das carreiras. Chegando aqui no final, depois eu vou contornar tudo novamente, fazendo uma carreira em ponto baixo, assim ele fica com um acabamento bem bonitinho. Já circulei toda a volta da carreira, chegando aqui no final, eu fecho com um ponto baixíssimo, naquele primeiro pontinho que fizemos, levanto uma correntinha e começo tudo novamente. Um ponto baixo para cada ponto de base até circular toda a volta. Eu volto arrematando o fio e dando início à manga. Cheguei no finalzinho da segunda carreira, já cortei o fio, fechei aqui com um ponto baixíssimo, trago esse fio aqui pro lado avesso. Para fazer o arremate aqui, eu passo por dentro de uma laçadinha que esteja próxima, formo uma nova laçada e passo o fio por dentro. Depois, eu venho escondendo esse fiozinho por dentro de várias laçadinhas do ponto. Eu sempre formo essa laçada 2 vezes, para que ele fique bem firme, então, formo uma nova laçadinha, passo o fio por dentro e venho escondendo a pontinha. O que resta aqui, depois é só cortar aparando. E dessa forma, já temos o acabamento da parte de trás da roupinha finalizado. Já finalizei a parte de baixo. E agora, aqui eu já trabalhei uma das manguinhas para que vocês possam ver como fica. Eu vou usar o mesmo ponto que eu usei na parte da gola, fazendo uma manguinha em relevo. Então, eu vou trabalhar a outra junto com vocês, iniciando com uma carreira de nivelamento, uma carreira de base em pontos altos e depois trabalhando a barra 1 por 1. Para trabalhar a barrinha, aqui a manguinha, fazendo o ponto barra, eu venho aqui no primeiro pontinho, ó, eu estou com a roupinha virada aqui com a gola de frente para mim, e eu venho onde eu fiz esse ponto alto. Então, eu não venho aqui já no primeiro espacinho do ponto, eu venho aqui onde eu tenho o ponto. Passo a agulha, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. E depois eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao último ponto dessa parte aqui da abertura, onde eu volto para fazer aqui essa parte que eu tenho o
ponto lateral e depois vir aqui para outra parte, a parte de baixo, pois vamos dar a volta em toda a base onde eu tenho a abertura da patinha. Cheguei no último ponto, aqui eu também faço um ponto onde eu tenho a base do ponto alto, onde eu fiz o ponto alto na carreira. Faço o ponto, depois eu venho lateralmente aqui nesse ponto que eu tenho de divisão da abertura da pata, faço um ponto alto e já viro o meu trabalho vindo pro outro lado, onde eu vou percorrer aqui, fazendo um ponto para cada. Aqui eu também faço um ponto onde eu fiz o ponto, também onde eu tenho a base do ponto alto, então, é como se eu ficasse com 3 pontos sobre esse ponto que eu tenho lateral aqui, onde eu trabalho os pontos altos. E agora, eu sigo um ponto alto para cada, como já fizemos do outro lado, até chegar ao último pontinho. Chegando aqui ao final, eu já fiz um ponto onde eu fiz o ponto alto, um ponto lateralmente no ponto de base, e aqui eu já havia feito um ponto baixo e 2 correntinhas onde eu iniciei a carreira. Então, nessa segunda correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Novamente, é como se eu ficasse com 3 pontos sobre essa carreira que eu tenho o ponto na lateral. Depois disso, eu já tenho aqui, ó, a primeira carreira formada. Agora, eu só trabalho o ponto barra, fazendo o mesmo processo que eu já havia feito lá na golinha. Então, um ponto alto em relevo na frente, onde eu faço um baixo, passando a agulha por trás e 2 correntinhas. E um relevo atrás. E sigo um relevo à frente, um relevo atrás. O comprimento da manguinha também é opcional. Aliás, a manguinha é opcional. Se você quiser, você pode fazer a roupinha sem fazer a manga. Só passar, por exemplo, uma carreirinha de ponto baixo para dar um acabamento na abertura e já fica com a roupinha prontinha, assim como nós fizemos na parte de trás. Só as carreirinhas em ponto baixo. Aqui eu optei por fazer a manguinha, um detalhe a mais, e eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no total. A carreira de base, que é a carreira onde eu contorno, né, toda a base com pontos altos, e depois 5 carreiras trabalhadas no ponto barra. Onde eu tenho relevo à frente, eu faço à frente, onde eu tenho relevo atrás, eu faço atrás, como já fizemos na parte da gola. Eu vou circular, então, agora fazendo essas 5 carreiras em ponto barra e volto para os acabamentos finais. Já finalizei as carreiras da manguinha, tanto de um lado quanto do outro. Outra coisa que eu fiz foi arrematar as pontinhas. Então, dessa forma, eu já finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam aí para os seus bichinhos e que vocês aproveitem bastante as sobras de fio que vocês têm em casa para fazer essa peça que é tão útil pra gente, para deixar os nossos bichinhos super quentinhos e estilosos. Bem, pessoal, então, até a próxima aula. Tchau, tchau!